presenteado pela Mackenzie, tá? O presente é da Mackenzie. Eu vou fazer... Você quer fazer uma colocação? Questão de ordem, se você... Mais para esclarecer, eu queria só trazer alguns pontos muito básicos, sem querer ser ofensivo ou Posso mais pedir uma... esclarecer. Eu vou fazer a minha fala, que eu creio que... É de 1 minuto. Eu creio que... Bom, eu vou conceder... Vocês se sentiram, de alguma forma... Não, pelo contrário. A ideia não é... Eu estou aqui, eu aqui no Condema, pessoal, eu represento a Associação das Nações Unidas do Brasil. Associação das Nações Unidas do Brasil não é chapa branca. Uma das condições de eu aceitar uma posição de gerente de novos negócios na Sanasa foi da independência nas instituições. Eu sou conselheiro no PCJ, sou conselheiro na área do Matão de Cosmópolis, sou conselheiro aqui do Condema, enfim, faço, entre outras participações. Então, sem querer estender a independência das instituições, e defendendo, obviamente, eu me sinto na obrigação, como não funcionário público, mas como funcionário de uma empresa que é de capital misto, é uma SA de capital fechado, de colocar posições sérias, concretas. Então, eu até, aqui o Miller, que sabe bem das minhas colocações, o meu sim vale sim, o meu não vale não. Eu quis trazer a informação, o seu nome, perdão? Cássio. O seu Cássio. Por conta disso, né? De fato, existe um projeto chamado Fidelidade. Esse projeto de fidelidade é para grandes empresas que consomem acima de 120 metros cúbicos. Qual é a ideia desse projeto? Que ele pare de usar caminhão-pipa, ou seja, nós temos uma inteligência comercial, tá? Ele pare de usar caminhão-pipa, que não tem procedência muitas vezes, consuma uma água de qualidade e essa água vá para a rede de esgoto, ou seja, o efluente gerado nessa produção não se perca. Então, além da questão comercial, tem uma questão também ambiental. Muitas vezes as pessoas falam assim, a água está cara. Cara não ter água. Então nós não queremos dividir os investimentos que estão sendo feitos, mas queremos que faça tudo que tem que ser feito. Ou seja, nós precisamos decidir se nós queremos investir e continuar um projeto de investimento para o município, Campinas seja uma referência. Nós estamos falando aqui com 20% de água, de perda de água. É referência no Brasil, é um nível europeu. Você fala assim, Sabesp, ela nem contabiliza. Quanto? 40% está falando aqui, nem contabiliza. Então, nós temos um custo da manutenção disso. Então, dentro de uma inteligência comercial, nós, de fato, damos um desconto onde o preço desse empreendedor que vai lá pagar R$400 no caminhão de água de reuso, nós fazemos a oferta para ele da água lá na indústria dele por um preço equivalente. Ele vai pagar mais do que paga o consumidor final residencial, mas vai ficar lá conosco usando uma água de qualidade para a produção de alimentos, para a produção de insumos, e aquilo que não é necessário para o uso do consumo humano, nós temos um outro produto, fruto também de investimentos. Já foi feito um investimento grande na chamada Estação Produtora de Água de Reuso. A Sabesp veio aqui comigo entender o que era água de reuso, aprender os modelos que estavam sendo feitos, que eram lá na... Vou concluir, por um minuto. Então eu quero dizer o seguinte, saiu aqui o Dalton, cadê o Dalton? A independência, né, das instituições. Segundo, ele falou que o custo da água do valor subsidiado é R$2,70, está menos que a gasolina, 1 litro. Então nós estamos falando que a Sanasa entrega... Eu estou disposto à discussão, eu não estou fechado para a discussão.
eu estou à disposição da discussão. O que eu estou dizendo é o seguinte, a Sanasa entrega na casa dos senhores 1.000 litros de água, 1.000 metros, 1 metro cúbico de água, por R$ 2,70. O senhor abre a água lá... Na minha casa custa 5. Falando da tarifa básica. 5 e pouco. Estou falando da tarifa básica que ele consome menos. Em alguns bairros... Consumo 1. E custa 5 e pouco. Vamos lá. Trago a conta aqui. Vamos lá. E aí, só fazer uma comparação. Vocês compram ali no Cambuí, você mora ali no Cambuí. Você vai lá na padaria... Barão de Geraldo é 4. Então, paga R$ 5,00 Paga uma mais. de água. Ué, mas daí eu tomo ou não? A sua água da Sanasa eu sou obrigada a tomar, aí que tá. Não é obrigado. Sou obrigada a comprar, me dá outro fornecedor então. Tereza, a gente pode continuar essa discussão no corredor depois? Pode não, ele tá falando besteira. Eu não abri para discussão. Eu não tenho de quem nós comprar. estamos em regimento de reunião ordinária. Tá, beleza. Eu não estou abrindo mais as inscrições. Eu avisei o conselheiro que não era pertinente Dá uma opção. essa colocação no momento. Eu vou encerrar com as minhas respostas, Eu abri um post. Senhores conselheiros, por favor. Aí ninguém me enche mais o saco, né? Eu abro Senhores um post. conselheiros, por favor, Tereza. Eu estou dando oportunidade de todos falarem, inclusive porque o outro item de pauta, ele está sendo retirado da pauta, a pessoa que ia apresentar não pôde vir, né? E aí eu abri para a gente poder discutir o máximo, acho que é um assunto pertinente, tá? E eu gostaria de concluir com as minhas, antes de fazer o encerramento da nossa reunião, com as minhas respostas àquilo que eu fui provocado e que eu entendo. Conselheiro Bourguignon, por favor. Então, senhores conselheiros, a gente tem primeiro uma questão de funcionalidade que foi colocada e do ponto de vista do que foi colocado, inclusive pelo conselheiro na sua sugestão final, já foi feita na primeira reunião da ARES PCJ, de que eu participei como membro representante, já foi feito esse pedido para que a gente recebesse, só que eles não se reúnem igual o nosso mensalmente, por períodos mais longos. Eu já fiz essa solicitação para que a gente pudesse conseguir ajustar as agendas de maneira que uma demanda deles, que não é ordinária, a demanda deles não é ordinária, por força de outros critérios, coincidisse com a possibilidade de eu poder trazer para o Pleno realmente o debate do que é a pauta lá e a gente poder sair daqui com uma opinião mais conjuntural do Conselho propriamente dito. Tanto que se os senhores pegarem as atas de participação, da minha participação em todas as reuniões da ARES, que é pública, que está lá, eu, desde o início, sou bastante veemente em vários pontos de comprometimentos deles em função dos votos que a gente está apresentando e com embasamento legal, inclusive, que eles trazem para que a gente possa estar votando. Então eu voto, claro, acabo tendo sim, senhor conselheiro, uma interpretação tecnocrática, pessoal, em função do contexto. O senhor tem toda a razão. Mas eu procuro fazê-lo também com toda a segurança jurídica e necessária para que eu não leve o Conselho a ter cometido um erro ou uma arbitrariedade na sua posição. E também não tenho percebido por parte tanto da agência reguladora, muito menos por parte da presidência do Conselho da ARES, a condução da pauta de maneira que nos leve a votar algo em prol de ilegalidades. Sempre a gente tem todo o cuidado para fazê-lo de forma dentro da regra. Agora, aí eu aproveito para entrar na questão da primeiro item de pauta nosso, quando o terceiro item, paradigma tecnocrático, que foi colocado na encíclica papal, é trazido à baila. Ora, a discussão que já foi colocada lá para pedido de criação de um grupo de trabalho para a revisão da fórmula, ela traz exatamente esse ponto. Vários questionamentos que foram trazidos por conselheiros aqui, totalmente pertinentes, uns do ponto de vista técnico, como o Ari colocou muito bem alguns pontos, outros do ponto de vista de moralidade, de humanidade e de equidade social, que está sendo trazido por representantes da sociedade civil, e até de legalidade também, se for levar em consideração o contexto do que isso está sendo discutido. Agora, eu acho que isso é um exercício importante que nós estamos fazendo aqui e que a gente está dando um passo proativo, a participação.
Então, nós precisamos pegar, justamente do ponto de vista tecnocrático, o aspecto de revisão da forma. E a gente criar realmente, né, o conselho foi votado, doutora Andréia, a doutora não estava no dia, quem estava presidindo era o doutor Boni, que é o seu suplente, mas o que acontece? Foi votado lá a criação de um grupo de trabalho para a revisão da forma. A pauta da revisão estava inserida em prioridade a questão do valor para retorno às redes ecossistêmicas, dos mananciais, dos recursos hídricos. No entanto, diante da comprovação, até nossa lá de questionamentos da forma, diante da comprovação e minimamente da dúvida de um aprimoramento que a própria Ares busca, né, da forma, eu acho que é o momento da gente realmente montar uma estrutura do Conselho para dar todo o aporte necessário ao Conselho da Ares, através da cadeira que está lá representando, e que essas decisões depois passem novamente pelo Conselho e a gente busque um aprimoramento. Eu, particularmente, não vejo, eu separo algumas coisas da questão institucional quando a gente está discutindo dentro do Conselho de Meio Ambiente. Não, a questão política, por exemplo, tem cargo A, B, C ou D lá. Eu acho que o Ministério Público, o Tribunal de Contas, tem a responsabilidade e é o fórum deles para averiguar se aqueles cargos de confiança estão dentro da regra da lei e se mesmo estando dentro da regra da lei, eles ferem ou não economicamente daria a estrutura da empresa, e daí entraria na questão da lei de administração de gestão pública, mas isso tem que ser tramitado, julgado e decidido pelos juízes. Eu não vou trazer à baila aqui uma discussão, a gente levanta o ponto para ser levado em consideração em outras demandas de apoio do Conselho a outras iniciativas, mas necessariamente a gente se focar em tentar resolver tecnocraticamente o problema da fórmula, porque o nosso exercício tem que ser esse: qual é a garantia da qualidade econômica e de vida financeira da Sanasa, que tem que ser preservada, e isso é unanimidade para todos aqui, né? No segundo momento, aonde existem as falhas do processo administrativo que devem ser levadas em consideração para uma correção, para a gente trazer melhoria e criar uma política pública de saneamento com regramento. É papel desse conselho, daí sim, Furtado, daí sim, conselheiro, levar em consideração esses aspectos que a Tereza, que vocês vêm trazendo, que são totalmente pertinentes, né, e importantes, né, sem necessariamente nós, num primeiro momento, fazermos juízo de valor de A, de B e de C. Eu vou fazer juízo de valor na hora que o juiz decretar que o negócio aconteceu. Então, aí o cara vai responder na justiça, para que a gente possa tramitar dentro do conselho, dentro da legalidade, e até termos legitimidade nos questionamentos da sociedade civil. Doutora Andréia, eu já vou encerrar, daí eu vou deixar a senhora falar, só um minuto. Para encerrar a consulta pública, obrigado, Furtado, por ter provocado, inclusive, porque eu estava passando de não fazer isso justificado. O que ocorre é o seguinte: quando o conselheiro Tiago provocou essa situação, bem no auge do problema da crise hídrica, né, nós tentamos, né, com comunicados, trazer à audiência pública realmente as pessoas que têm condições de nos dar resposta. Não consegui ter retorno de agenda viável à época. Quando eventualmente um confirmava, a Ana, ou o representante do gabinete, ou o representante da Sanasa, não batia as agendas, eu não conseguia fazer uma audiência. Minha opinião pessoal, como presidente, e a gente vai ter essa audiência. Aí ocorreu o seguinte: o Tiago me cobrou, inclusive, pela segunda vez, como o senhor citou muito bem, consternada. E eu respondi naquele dia, naquela audiência: fazer uma audiência pública, onde nós conselheiros vamos pegar o microfone, blá, 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 tudo que é notório, que é verdadeiro, que tem que ser discutido, etc., entendeu? Eu prefiro que a gente faça uma ação, então, e entramos no Ministério Público, porque fazer audiência para nós discutirmos o que a gente quer saber e não ter quem responda, ela é inócua. Eu só não quis convocar porque a gente está com uma série de demandas no Condema que eu tenho que dar resposta, tanto para o MP quanto para os senhores, com o regimento interno, e uma série de outros ajustes que teve com a mudança do decreto da lei de licenciamento ambiental, que então demandam trabalho. Então eu tentei, como presidente, na minha prerrogativa dentro do regimento da lei, atuar na inclusão da pauta de uma audiência
com condições de ter as pessoas que devam estar presentes para nos responder as dúvidas do Conselho, e daí sim a gente deliberar em cima disso. Segundo momento, houve na Sanasa, eu não sei, Furtado, acho que até você estava presente, mas a Tereza com certeza estava, uma comissão especial que foi criada na Câmara Federal. Até eu gostei muito da doutora Lívia, que é a assessoria técnica lá da Câmara, acho que vocês conversaram com ela também. Já fiz contato com a Câmara, mandamos ofícios para a Câmara Federal para essa comissão, que é presidida pelo deputado Luiz Lauro Filho, tá? Muito pertinente, porque eu ia aproveitar para fazer o quê? Já que eles colocaram na pauta a crise hídrica e uma série de assuntos, e é que aquela comissão está discutindo isso, inclusive em nível nacional, que a gente fizesse a audiência pública da Câmara Federal daquela comissão, incluindo a audiência do CONDEMA, no CONDEMA, e a gente ir para o debate do que a gente queria. Eu não consegui até agora que ele sequer respondesse para nós uma agenda. Tá? E isso que a gente está oficiando. A minha tratativa enquanto presidente do CONDEMA é o seguinte, eu tenho reuniões marcadas com o Ministério Público, agendadas no dia 13 e depois da presidência do CONDEMA. Estou levando uma série de itens que a gente está discutindo, uma delas é a questão da crise hídrica e o encaminhamento para uma ideia de fazermos um fórum amplo, incluindo o Ministério Público, e aí sim convocando, e não convidando, os representantes do Comitê das Bacias PCJ, da ARES, da Agência Reguladora, do Conselho, a Sanasa e tudo mais, a estarem presentes nessa comissão lá do Luiz Lauro, para a gente tentar ter um final nisso, entendeu? Então, a minha reunião está marcada no dia 13 com a promotora, e eu vou tratar disso com ela. Ela me dando uma posição, eu vou trazer para o Conselho, até respondendo para o senhor. A sua provocação tem total pertinência, eu estou preocupado com isso sim, e não foi uma vontade pessoal da presidência de não fazer. Quanto só para encerrar, Teresa, eu vou encerrar a reunião que a gente já está no final. Eu só queria dar uma parte nesse negócio que teve na Sanasa, que você falou uma coisa e era outra. A doutora Andréia tem uma parte e a Teresa, e aí eu vou pegar a palavra para encerrar a reunião, por favor, senhores conselheiros. Por favor, Andréia. Então, se for para ter fala dos conselheiros, eu vou botar a extensão por mais 15 minutos da reunião do Conselho. Adalto, você pode ficar à vontade, por favor. Muito obrigado, viu, pela sua presença, tá?